abraço, diz para ela, não me deixa dormir. Diz para ela, não me deixa dormir. Se me vê cochilando, me cutuca. Me cutuca, se me vê cochilando, me cutuca. Diz para ela, não me deixa dormir. Gente, de manhã, tomar um baita de um café desse, de repente chega a dar um soninho, né? Não, vocês estão longe de mim, hein? Olha só, vocês estão com medo. Não, gente, não pode dormir, hein? O nosso congresso está chegando ao fim. Que coisa. É o nosso último momento juntas. E eu tenho muita alegria em estar aqui. Me sinto muito em casa, muito amada. Eu quero ler uma frase que diz assim, ó, ser objeto de interesse cria um sentimento de pertença, o sentimento de que se é parte de uma comunidade de corpos. Quando nós sentimos que alguém tem interesse em nós, como algo importante, então a gente passa a pertencer a essa comunidade. E eu acho que essa frase se encaixa muito com esse propósito desse congresso. Porque as pessoas que preparam ele têm um interesse em nós que vamos estar aqui. E quando a gente chega, a gente tem a sensação de fazer parte. Não é lindo? Então, quando nós sentimos que alguém se interessa por nós como um objeto de interesse, alguém me quer nesse congresso, alguém me quer nessa atividade, nós entendemos que a gente faz parte de uma comunidade de corpos. E a Bíblia diz que nós somamos o corpo de Cristo aqui na terra. Isso é lindo. Só para a gente iniciar. E eu quero falar hoje que mudar é possível. Mudar é possível. Então, dentro de tudo que a gente falou, né, desde sexta-feira, então nós resgatamos um pouco o movimento da nossa infância, como nós somos marcados, e pudemos observar um pouquinho a nossa vida, o nosso coração. Eu estava ali no louvor pensando, eu não vou poder levar meu vasinho para casa, eu vou deixar na casa da Bruna para ela cuidar do meu vasinho. Planta uma suculenta bem linda nele, né? Vou deixar. Porque eu não vou para casa agora, então eu vou demorar a chegar em casa. E nós vimos, então, que Deus está interessado em nos curar. Ele tem todo o interesse em curar e restaurar a nossa vida. E aí hoje a gente vai passar para a parte do tema, que é curadas para servir. Então, servir, a gente vai pensar junto sobre essa questão. Se você está com seu rosto aí no sol, pode mudar de lugar, fica tranquila, não tem problema. Sentou proposital pelo sol. A vida é assim, né? Uns gostam do sol, outros se escondem do sol, mas tranquilamente. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre mudar é possível. De repente a gente começa a ouvir tantas marcas defeituosas da nossa criação, a gente vê que a gente errou com os nossos filhos, e aí a gente vai vendo um monte de coisa e cria uma confusão na cabeça, mas calma, mudar é possível, nós temos todas as possibilidades de mudança na nossa vida. Então tem uma música do Rodolfo, eu até pensei em colocar e depois eu esqueci, que ele diz que das minhas feridas tenham poder para curar. Que das minhas feridas eu possa aprender e com elas sejam objetos de cura para outras pessoas. Então, curadas para servir. Que das nossas feridas a gente possa hoje fazer um fechamento de quais as áreas que nós podemos servir melhor a Jesus. Quando nós entendemos que servir, ele engloba a Jesus como igreja, ele engloba as pessoas que vivem conosco, muito obrigada, a água também, engloba o trabalho, onde eu estou no meu trabalho, e quando eu entendo que eu sou única, lá em Gênesis não foi feita produção em massa, você foi feita só você.
Deus criou só o teu DNA. Não tem no mundo ninguém que consiga replicar, embora os cientistas tentem replicar um DNA. Não tem. Filhos gêmeos da mesma placenta não são iguais. São pessoas diferentes. Então, quando nós entendemos que em Gênesis fomos feitos únicas, a gente também precisa entender que unicamente nós vamos servir nessa terra. O que eu faço, ninguém faz como eu faço. A tecnologia hoje tem nos levado a pensar que as coisas são muito substituíveis. Um exemplo, quebrou o liquidificador. O que você faz se quebra um liquidificador? Se não tem conserto, compra outro. A maioria já respondeu, compra outro. Por que compra outro? Porque o conserto muitas vezes vai ficar mais caro do que o novo. O que ela respondeu? Trabalha na loja, comprem com ela. Né? Ela precisa vender. Mas o conserto às vezes fica mais caro do que o novo. E outra, como as produções elas têm mudado e a vida útil do eletro é 5 anos, não tem peça para repor. Aí você até queria consertar, mas não tem peça. Então, nós precisamos comprar. Isso tem influenciado a nossa maneira de ver a vida, de ver as pessoas. Presta atenção, pessoas não se substituem. A gente não troca a pessoa nem quando morreu, não troca. Ah, morreu um filho, ah, mas você tem outro. Não fale isso nunca. Nunca. Por quê? Porque um, é único, ninguém é igual, não tem essa replicação. Eu falava para o meu filho, quando ele era muito incisivo, ficava me chamando, eu falava assim, eu acho que filho tinha que ter 2 mães. Aí ele falava, mamãe, não gosto que você fala isso, e eu continuava falando. Aí um dia ele falou, mamãe, eu fico muito triste quando você fala isso, por favor, não fala mais. Eu quero ter só você de mãe. Parei, né, gente? Parei, entendi. Mas às vezes nós seguimos esse modelo, nós queremos substituir pessoas como estamos substituindo coisas. Quebrou o celular, troca, compra outro. Então, para que eu vou me apegar se eu vou perder? Para que eu vou viver intensamente um momento se ele vai acabar? Para que eu vou amar se vai embora? E essas são marcas da pós-modernidade. Essas são marcas da nossa vida, onde nós estamos vivendo momentos intensos, porém distantes. Tem 1000 amigos no Facebook e não tem um para chorar contigo uma dor. Você não pode contar essa dor para ninguém. Tem que engolir ela e sofrer as consequências da má digestão. Então, mudar é possível, mudar a nossa história é possível, viver na contramão desse sistema hoje é possível. Mas isso exige que a gente pense. A nossa educação não nos leva para pensar, a igreja nos leva para pensar. A igreja é um dos poucos lugares na sociedade que faz o cidadão pensar. E nós precisamos ter o trabalho de pensar, precisamos. É importante a gente pensar sobre a nossa vida. Então, para que a gente possa pensar sobre como eu vou servir, eu preciso primeiro conhecer a minha história. Eu preciso ter paz com o meu passado. Eu tenho que aceitar. Então, hoje eu vou falar sobre conhecer, aceitar e usar. Então, é possível mudar? Mudar é possível. Mas eu preciso conhecer a minha história. Se eu não conhecer a minha história, eu não tenho como mudar. Eu preciso ter conhecimento. E às vezes nós não queremos ver. Nós não queremos ver. Nós sentimos, nós olhamos, mas nós evitamos. Evitamos dizer que somos parecidos com a nossa mãe. Evitamos dizer que estamos repetindo as mesmas coisas. Evitamos olhar para nós e reconhecer quem nós somos. Então, existe um processo que ele é muito interessante, a gente não vai fazer aqui, que ele é um processo de conhecimento. Então, os cientistas dizem que a gente tem 4 áreas na nossa vida.
Uma área aberta, que é a área que eu conto para todo mundo, e hoje tem sido bem difícil, porque nas redes sociais a vida está mais aberta do que poderia. Então essa área aberta é o que eu conto, meu nome, minha história, até onde eu dou conta de falar. É o que eu falo para que todo mundo possa ouvir. A segunda área da nossa vida é um eu cego. É um eu que eu não vejo, mas as pessoas veem em mim. Aí é que pega. Então tu te acha a amiga, mas de repente você se encontra sem nenhuma amiga, mas você nunca parou para ouvir por que elas estão se afastando de você. Acha sempre que o problema são elas. Às vezes é uma área cega tua. É uma coisa que você faz, você não percebe, mas alguém percebe em você. Aí ela pode te dizer, puxa, eu não gosto quando você compartilha uma coisa que eu falei com você com outra pessoa. Aí tu, uau, eu fiz isso. Fez. Era uma área cega. Contou para alguém, comentou sem má intenção, entende? Ah, aconteceu isso com fulana. E aí a outra ficou magoada, uma área cega, não se vê. Uma área que não se vê. A terceira área nossa, que nós temos, ela é a área de um eu secreto. Ela não é conhecida pelos outros, mas eu sei bem esconder. É o meu eu secreto. É aquilo que eu não quero contar. Eu não quero lembrar, eu não quero revelar, eu quero esconder de mim mesma. Escondendo eu me sinto mais segura. E aí a gente tem a quarta área, que é a área que está desconhecida para o eu, que é a área que só Deus conhece. É aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe por que aconteceu, e a gente simplesmente vai viver. Quando eu vou recebendo cura sobre a minha história, eu vou abrindo a minha área secreta. Porque aí eu posso contar mais um pouquinho, entenderam? Eu posso contar mais um pouquinho, e conforme eu vou contando mais um pouquinho, eu vou ficando livre de um peso que eu tentava esconder, que eu tentava guardar. São fatos bem pequenos, são coisas bem minúsculas, às vezes coisas que a gente não gosta e a gente não fala para ninguém. E aí acaba que as pessoas fazem aquilo recorrente, mas a gente não gosta. Mas falar dá vergonha. Falar vai dizer, não vou ser aceito se eu falar, está secreto. E aí vem muitas mulheres que têm dificuldade de dizer não, e não conta porque não diz não, está ali secreto. E passa a vida inteira fazendo. Quando eu entendo a minha história, eu entendo que eu tenho o direito de dizer não, eu posso dizer, olha, eu não gosto disso. Aí outra pessoa vai dizer, não sabia. Não é sempre assim? Não sabia. E quando a gente diz não e diz com consciência e com respeito, a gente não vai ser menos amada, a gente vai ser mais respeitada. É ao contrário. Então não é menos amor, é mais amor, mas esse amor tem que partir de mim. Eu preciso me conhecer. E eu preciso executar isso. Um texto que eu gosto muito de estudar é João 3, quando Jesus vai encontrar com Nicodemos. Esse texto ele é muito clássico, porque ele vai mostrar que Nicodemos não está entendendo nada do plano espiritual. A gente começou separando o que acontece na nossa vida física e o que acontece no mundo espiritual. Então Nicodemos diz assim que ele tem visto o movimento dos discípulos. Ele tem visto as coisas que Jesus faz. E ele reconhece que para fazer aquilo, tinha que ser o Messias. E aí ele quer saber como é que ele pode entrar no reino de Deus. E Jesus diz para ele que ele teria que nascer de novo. Aí complicou na sua cabeça de Nicodemos. Ele diz, como eu, sendo homem velho, vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Não entendeu nada. E aí precisa explicar para ele. Precisa dizer para ele que existe um novo nascimento. E Jesus fala, você está andando com a gente, você está vendo as coisas que a gente faz e você não está entendendo nada. E Jesus explica para ele, olha Nicodemos, olha que Jesus paciente, né gente? Paciente, ô Jesus. Não é à toa que a gente se apaixona por Jesus. Ele vai e explica, é necessário nascer da água e do Espírito.
É necessário que a gente tenha um novo nascimento da alma e do espírito, das nossas emoções, dos nossos conceitos. Não tem como enfiar esse homem dentro da barriga da mãe. Não é do corpo que a gente está falando. A gente está falando de uma mudança da alma e do espírito. Então, Nicodemos, ele era um cara muito inteligente, uma pessoa da alta sociedade que vivia cercando Jesus. Ele andava sempre com os discípulos, mas ele não conseguia entender o nascer de novo. Então, eu preciso nascer de novo dentro da minha história. Eu preciso deixar Jesus entrar na minha história, para a gente criar uma história paralela. Esta foi a minha vida e eu tenho que aceitar que esta foi a minha vida, porque eu não tenho como mudar isso. Eu não posso mudar o passado, eu tenho que ter paz com o passado. O que muda é o sentimento que eu tenho com o passado, como nós vivenciamos ontem. O sentimento que eu tenho com o passado é que vai mudar. Então eu preciso trabalhar esse sentimento, então eu tenho que conhecer a minha história. Então a minha história pode ser muito ruim. Posso ter passado momentos terríveis. Eu vou precisar um dia olhar para ela e entender: isso aconteceu comigo. E aceitar que isso aconteceu comigo. Que aí é onde nós demoramos mais na vida. É olhar a nossa história e aceitar. Então, existem pessoas que estão 20, 30 anos. E elas lutam com isso. Não, isso não é verdade, isso não pode ter sido. Isso não foi assim, eu queria que tivesse sido assado. Não, mas eu não acredito. E realmente é difícil, mas a gente precisa desse momento. Então, quanto mais o meu eu secreto vai sendo curado, mais eu vou podendo contar. E quando o meu eu está restaurado, eu posso contar a minha história sem sofrer com ela. Enquanto eu estiver contando a minha história e sofrendo com ela, eu não estou contando a minha história para que Deus use. Eu estou contando ainda para ser curada. Entenderam? Enquanto eu estou sofrendo ao contar o que aconteceu comigo, e eu levei anos para ter paz com o meu passado. Enquanto era difícil contar, enquanto eu sofria, enquanto era engasgado aquilo, eu sabia que cada vez que eu precisava tocar no assunto, era para que eu fosse curada. Hoje eu posso contar a minha história de modo que os outros podem ser curados, porque eu tenho paz com o meu passado. Então nós vamos abrir na nossa área secreta, para Deus, para uma pessoa de confiança, para um momento de devocional, para um momento de terapia, e a nossa vida vai sendo reorganizada. Então, Nicodemos, tem que nascer de novo. Ok, vamos nascer de novo. Não interessa se eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Interessa que eu vou nascer de novo. E nascer de novo é olhar a nossa história, não agora mais sozinhas, mas com Jesus nos ajudando a olhar tudo que nós vivemos e agora como nós vamos seguir. Então, se a minha área secreta ela vai ficando aberta, a minha vida vai ficando livre. E aí eu não tenho problema de contar a minha história. Ela está resolvida. Então, com a minha história resolvida, eu posso entender melhor o reino de Deus na vida de outras pessoas, porque eu passo a entender melhor a história das outras pessoas. Então, tem aquele ditado, aquele dizer, né, que diz que, a respeito dos sapatos, que nós só vamos saber a dor do outro se a gente andar com o sapato do outro, né? E isso nem sempre é verdade, porque o meu pé pode ser o tamanho do pé do outro. E daí, como é que eu vou fazer? Então, nós nunca vamos saber a dor do outro. A gente vai ter empatia, a gente vai ter simpatia. Mas saber mesmo a dor do outro, nunca nós vamos saber. Porque a gente olha a dor do outro com a nossa dor. A gente só tem a nossa dor, a gente só tem o nosso olhar para olhar o outro. A gente olha daqui, né? Daqui. Não tem como. A gente não consegue olhar o outro pela dor do outro. Então, a gente se empatiza, a gente fica junto, mas a gente não sabe realmente qual é a dor do outro. Então, conhecer a nossa dor vai nos levar a aceitar. E aceitar é admitir. Eu preciso admitir que aconteceu.
Eu preciso sair da ilusão da história de Disney, das histórias de Hollywood, eram felizes para sempre, e esses romantismos, e entender, admitir que houve uma história que não foi um conto de fada. Tanto nós temos uma sociedade modificada que vocês podem observar os desenhos e os filmes. De uns anos para cá, mais ou menos 20 anos para cá, os filmes começaram a não ter final feliz. Quem acompanha isso? Não tem final feliz. Tu espera que o mocinho vai se dar bem, no final ele morre. Tu espera que a moça vai encontrar o seu grande amor, ela fica sozinha. Aí vem o Shrek, né? Vem o Shrek. Shrek foi o auge do Para Sempre Não Existe. Porque o príncipe encantado chega depois que o Shrek já chegou. E dependendo, olha só a sacada, dependendo com quem ela escolheria para ficar, ela se tornaria par daquilo. Se ela escolhesse o príncipe, ela seria a princesa. Se ela escolhesse o Shrek, ela seria a Fiona. Para mostrar que nós nos tornamos parecidos com quem nós escolhemos viver. E que tudo bem que não tem um príncipe encantado. Tudo bem que o príncipe encantado, ele não é tudo aquilo que se espera, porque ele é um frouxo ali no Shrek, né? Ele é um boizinho, ele é um frouxo. Então as histórias vêm tentando atualizar na vida das crianças e dos nossos adultos, vem tentando atualizar que a gente tem sim muito sofrimento na vida. E a gente precisa dar conta desse sofrimento. Aí vem aquele filme Divertidamente. Eu devia ganhar para fazer propaganda, gente. Divertidamente, quem é que assistiu esse desenho? Tem que assistir, todo mundo tem que assistir. Tarefa de férias, gente. Divertidamente vai falar do processo que nós lidamos na nossa mente com medo, com a ansiedade, com a raiva, com a memória, com a tristeza, com a alegria. Gente, a tristeza é a coisa mais linda, ela é uma fofa, não é? Uma bonequinha azul linda. Ela anda junto com a alegria, e tem a raiva também, e ele mostra o processo, exatamente como acontece na nossa psique. É fantástico, é fantástico. Então os filmes vêm atualizando a gente, está falando para a gente, ei, está mudando, vocês estão tudo mudando, vocês não estão percebendo. Precisa aceitar as dores, precisa aceitar a vida. Aceitar não quer dizer que eu concorde com o que aconteceu. Aceitar significa que eu preciso ter paz com a minha história. O filme A Cabana, ó, mais uma propaganda. O filme A Cabana. Ele tem a hora, eu li o livro num momento terrível da minha vida, foi quando a minha filha sofreu um acidente e estava no hospital. Ela ficou entre a morte e a morte. Eu li o livro naquela época. Quando eu fui assistir o filme, a primeira vez não aguentei. Ô filmezinho chato. 1 hora de filme eu já não estava mais querendo ver, tá? Percebi que eu estava resistindo. Desliguei, deixei de lado. Outro dia eu fui assistir. Chorei. Me acabei de chorar. Tem 1 hora... Quem aqui não assistiu A Cabana, levanta a mão. Meu Deus, não vou poder contar então. Vou dar spoiler do filme. Vou contar só essa partezinha. Vocês me permitem? Que é a parte que eu quero citar hoje. Ele tem um problema. E uma das críticas do filme é que Deus aparece como mulher, Deus mãe. Aparece como uma mulher, né? Uma casa linda, numa chácara assim, que eu disse, eu quero ir morar com Deus. Que casa linda, que jardim. Bom, é a minha cara tal da casa. Aí Deus aparece como mãe. No livro também isso é relatado. Por quê? Porque ele tem problema com o pai. Sacaram? Se Deus aparecesse como pai, ele ia rejeitar Deus. Ele já não era muito crédulo. Então Deus é fantástico. Aparece como mãe. Quando ele resolve a questão dele com o pai, Deus aparece como pai para ele. É lindo. É lindo.
Se vocês têm muita dificuldade de assistir, marca uma sessão com pipoca, as mulheres, e assistam juntas. E esse pai vai ajudar ele a superar o maior trauma dele. Aí ele diz que a dificuldade de perdoar era que ele achava então que ele ia perdoar e a pessoa ia ficar legal. E Deus explica para ele que o perdão é soltar a mão do pescoço do bandido, vamos dizer assim, do pecador. Então, quando a gente perdoa, solta a mão. A justiça é Deus quem faz. E muitas vezes nós estamos querendo estrangular a pessoa achando que isso é justiça. Isso não é justiça. Isso não é aceitar. Isso não é ter paz. Isso não é estar certo. Então, quando nós soltamos a mão da garganta do opressor, diz a legenda, quando nós soltamos a mão da garganta do opressor, só aí Deus pode fazer justiça. Até ali é a gente que está tentando fazer. Aí Deus não pode fazer nada. E Deus convida ele para esse momento. Não, é fantástico. É bem psicodramático, é fantástico, é muito lindo. Então, esse momento de aceitar, ele é o momento de admitir. Admitir o quê? Admitir que houve coisas boas. Admitir que houve coisas ruins. É olhar e admitir. Aconteceu sim. E eu vou ter que dar conta disso. Aconteceu quando? Aconteceu ontem, aconteceu anteontem, aconteceu na infância, não importa quando. Eu tenho que olhar para a minha história e aceitar ela. Não concordo, não queria que tivesse acontecido. Mas não dependeu de mim. Eu nem sabia. Normalmente nós nem sabíamos fazer diferente. Aí a culpa que vem tão grande, ela é uma culpa falsa, porque não dependia da gente fazer. Então, quando eu conheço a minha vida e eu aceito ela, eu fico uma pessoa mais leve. Uma pessoa mais fácil no trato, uma pessoa que tem mais empatia com o outro, uma pessoa que conhece mais também a história do outro. A gente fica ser humano melhor quando nós conhecemos a nossa história. E a Bíblia nos nivela como todos pecadores. Nós temos o costume de nos nivelarmos pelos maiorais, né? Quer ter corpo de Gisele Bündchen. Quer não sei o que a fulana usa, quer cabelo que a ciclana usa. Então a gente está sempre se comparando lá, ó, num lugar que talvez a gente nunca chegue. Nós temos que nivelar por baixo, somos todos pecadores, todos humanos. Quando nós fomos feitos humanos, já entramos na humanidade com medo, né? Adão e Eva ajudaram a gente nisso. E daí para diante, precisamos de um Redentor. Então nós precisamos de Jesus, precisamos de Deus, precisamos de uma vida nova. Precisamos de uma vida nova que vai ser associada à vida que a gente tinha. Não é pelim, pim, pim, tadã, vida nova. Tadã. Isso é Alzheimer, esquecer o passado é Alzheimer. É verdade, gente. Não é? Esquecer o passado é Alzheimer. Nós não podemos, tem gente que fala assim, queria tanto esquecer aquele dia. Imagina se você esquecesse aquele dia. O dia seguinte, como é que você ia viver? Já pensaram nisso? Perdido. Aí nós seríamos um bando de loucos. Se Deus ouvisse essa nossa oração, estava ralado. A gente ia chegar e não ia saber quem é fulano, quem é ciclano, porque aquela pessoa estava naquele dia. Que a gente disse, eu quero esquecer. E aí esquecia. Então, esquecer passado não é cura, é Alzheimer. Nós precisamos aceitar o nosso passado. Nós temos que ter paz com o nosso passado. Afinal de contas, nós o vencemos porque estamos aqui. Não é? Você venceu. Às vezes te falta a ideia de ser vencedora. Tu só consegue olhar as lutas, as dificuldades. Mas se você passou por elas, você passou. Não é lindo? Passou. E se você passou e chegou até aqui, é porque você venceu. Você venceu um processo enorme da tua vida. E precisa valorizar isso.
precisa celebrar, festejar. Eu gosto muito de festa. Eu acho que a festa ajuda muita gente. Então, aceitar também é obrigar-se a pagar. Eu preciso me obrigar a fazer o acerto de contas com o meu passado. Tem dívida lá? Eu vou resolver. Eu vou aceitar que tem dívida, eu tenho que pagar. Tem bônus, eu vou receber. Eu preciso fazer esse acerto de contas. Eu preciso saber, tem alguma coisa que eu estou devendo para alguém? Eu vou lá e vou restituir. Tem alguma coisa que alguém está devendo para mim? Eu posso perdoar. Ou eu posso até sacar esse bônus em outra ocasião. Porque Deus dá muitas oportunidades para a gente. Então eu preciso aceitar que com o meu passado, talvez eu vou ter que fazer acertos de contas também. De prejuízos, de benefícios. Então é o processo de aceitação. A aceitação é o ato de aceitar. Tu diz, é lógico que é. Não. Ato significa atitude. Eu posso falar muito sobre aceitar e vocês saírem daqui só falando sobre aceitar. A gente precisa aceitar, a gente precisa aceitar. É bom aceitar. E eu não quero isso. Eu quero que vocês tenham aceitação. É a ação de aceitar. É a atitude de mudar. É a atitude de olhar para o passado e falar assim, não sou mais refém disso. Eu cuido agora da minha história. Pera lá. Pensa que está falando com quem? Não, pode deixar, eu vou aceitar isso. Eu vou resolver isso dentro de mim. Então é a atitude, saiam desse congresso com a atitude. A minha maior preocupação com eventos é o que nós vamos fazer com tudo que recebemos durante o evento. Gente, é muita coisa, é muita palavra. Você pode pegar suas anotações e ficar um ano remoendo elas. Tem coisa para resolver na vida a dar com o pau. A minha preocupação é o que eu vou fazer com isso. Amanhã, segunda-feira, quando você não vai ter o café posto aqui, quando você vai ter que lavar a louça, quando você vai ter que cuidar dos filhos que estão de férias em casa, quando você vai ter que se acertar com o marido, quando você vai para o trabalho e tem aquela tua amiga lá, quando você tira férias e vai para a casa do pai, quando alguém te manda uma mensagem que te engasga e você não quer engolir. Aceitação é isso, que atitude eu vou tomar a partir desse conhecimento que eu estou adquirindo aqui. Eu trabalho com muitos retiros, eu gosto muito de fazer retiro. Mas a minha preocupação no domingo sempre é essa. Como nós vamos embora daqui? Com tudo que se mexeu, com tudo que não mudou lá em casa. E a gente chega lá, é a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo era igual como era antes, quase nada se modificou. E nós, muitas vezes, estamos como Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí a gente entende isso, e a gente precisa ter atitudes de mudança. Eu não posso esperar que o meu marido venha mudar naquilo que eu aprendi aqui. Eu não posso esperar que meu filho vai mudar naquilo que eu aprendi aqui. Se eu estou aqui, eu estou aprendendo, Deus espera que, no mínimo, eu tente praticar um pouquinho do que eu aprendi aqui. Quando eu vou em congressos e eventos, e até mesmo quando eu faço os eventos, eu marco sempre uma coisa que eu quero melhorar. Eu digo, vou melhorar nessa área. Às vezes uma palavra, às vezes uma música. Sabe aquela música que entra e parece que faz assim na gente? Eu digo, é essa, boto para repetir. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, parece que está tocando a mesma música. Está tocando a mesma música. Eu boto para repetir, tem alguma coisa ali que eu vou extrair. Tem alguma coisa ali que vai mudar a minha vida. Tem alguma coisa ali que vai me fazer andar mais um pouquinho. Então, se você não vai lembrar de tudo, pega uma coisa, pega algo que falou contigo. Anota e faz dele um objetivo. Eu vou melhorar nessa área.
Porque são muitas palavras, são muitos exemplos, são muitas coisas que a gente não vai dar conta de botar tudo em prática. Mas a aceitação me faz pensar, eu tenho que pegar tudo isso e alguma coisa eu tenho que aplicar com relação ao meu passado. Senão eu vou ficar igual Nicodemos, andando com Jesus sem entender nada. Nicodemos era o cara do aceitar, ele aceitava que Jesus era o Messias, mas ele não entendia como que o reino acontecia. E a gente quer mais, não é? Eu acho que vocês querem mais do que só ficar do lado de Jesus entendendo as coisas. A gente quer praticar, a gente quer aceitar de uma maneira diferente. Aí eu quero dar um exemplo para vocês que os ministérios eles acontecem dentro da nossa vida e ele acontece dentro da igreja, fora da igreja. Então Deus usa muitas e muitas vezes as nossas dores para curar outros. Ele usa aquilo que tratou em nós para que outras pessoas possam ser curadas. Então, quero contar o exemplo de uma advogada. Ela se formou com 26 anos e estava frustrada por ser advogada e não sabia o que ela ia fazer da vida. E ela achava que não tinha nada a ver com o reino de Deus. E ela queria muito poder fazer uma coisa grande para Deus. E de repente ela pegou uma causa na justiça e eram com meninas que eram... assim, separadas para menores, separadas para uso sexual. E aí ela descobriu isso, ela foi contratada e foi. Hoje ela é uma das que mais liberta meninas de cativeiro. Ela entendeu, Deus usa o meu estudo para libertar pessoas de cativeiro. Uma outra que eu lembrei ontem, conversando com a Adri, foi uma menina que fez uma dieta com a nutricionista. Ela emagreceu 36 quilos, uma menina de 20 e poucos anos, 24, 26 anos. E aí ela pensou assim, nossa, seria tão legal se isso tivesse na minha igreja. Aí ela conversou com uma nutricionista que tinha na igreja e elas montaram o grupo de 21 dias de reeducação alimentar. E esse grupo, ela incluiu a alimentação pelo devocional diário. Levou para a igreja e a igreja faz hoje isso. Então ela pegou uma dor dela, que era a questão do peso. Ela alcançou êxito, ela conheceu a história dela. Ela entendeu a história dela e ela disse, Deus agora pode me usar. Estão comigo? Eu só lembrei disso porque eu fui conversar com a Adri ontem, eu já ia me esquecer desse exemplo. Então, quando nós falamos que nós somos curadas para servir, a sociedade, ela está aberta, precisando de gente que sirva, mas não de tropeço. Muitas vezes a gente está servindo de tropeço, a gente mais impede o outro de crescer do que ajuda ele a crescer. Quando nós aceitamos a nossa história, quando nós temos paz com o nosso passado, nós podemos estender a mão, sem se preocupar se vamos ou não ser reconhecidas. Nós podemos também dizer, não, isso daqui não é da minha área, eu não vou me quebrar tentando fazer, porque aí a gente só atrapalha. E nós podemos pegar todas as nossas questões e colocar para Deus. Olha, Deus, eu sofri nessa área. Posso fazer um grupo com mulheres. Eu posso ajudar pessoas. Eu posso visitar no hospital. Eu posso fazer tantas coisas. Nós somos todas diferentes, feitas únicas. Nós não temos que fazer as mesmas coisas, nós vamos fazer coisas diferentes também. É muito diferente quando a gente vai falar de um aditivo, de um vício. Se nós vamos falar de um vício, vou dar alguns exemplos. Então, usava droga, dependente químico. Quando tem a remissão da droga, ele não pode ir pregar para os viciados. Estão me entendendo? Por quê? Porque vai cair. Ele vai precisar de outra área na vida. Até que um dia Deus possa usar esse testemunho para alguma coisa. A mesma coisa, o álcool. Foi liberto do álcool, venceu, está em remissão do álcool, não vai poder ir no bar contar de Jesus para as pessoas. Aí é cutucar com vara curta. A mesma situação é uma prostituição. A pessoa está em prostituição, ela resolve aceitar a vida dela, mudar de vida, ela não vai poder
estar lá junto com as prostitutas para contar sua história. Ela vai precisar, porque esses são pecados de vício, áreas do corpo, que vão levar a um maior cuidado. Estão entendendo? Vão levar a um maior cuidado. E aí, infelizmente, a gente perde muitos guerreiros que saem da casa de recuperação muito bem e tentam esse resgate. E aí a gente perde, porque não está preparado para isso, e muitas vezes nem vai ser ali que Deus vai querer usar, porque não dá, não combina. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, mas você pode ensinar um crochê que você aprendeu para uma moça que está com depressão. Você pode visitar um hospital as pessoas que nunca recebem visita. Você já passou por situação de ter que cuidar de um idoso e de repente você pode ir visitar um asilo, um lar de longa permanência e visitar um idoso. A ideia é, eu quero ter paz com o meu passado para que Deus possa usar com outras pessoas. Eu quero não ser pedra de tropeço dentro da igreja. Porque às vezes tem tanta dificuldade com o passado, quer tanto ser mimado, que chega na igreja quer ser mimado. E aí começa a atropelar. Ai, não me deram tchau. Ai, não vou mais nessa igreja, não me cumprimentaram. Eu estou indo 4 anos, nunca ninguém falou comigo. Tá, você entrou num lugar, está indo 4 anos, você não falou com ninguém. Não é? Então nós precisamos de cura para vivermos melhor. Precisamos de cura para viver melhor. E não tem como a gente fazer isso se a gente não olhar para o nosso passado e entender ele. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu estou vendo que muitas de vocês estão com botas, né? É muito difícil para vocês tirarem a bota? Não? Então assim, a gente vai bagunçar um pouquinho aqui, né? Mas eu acho que é tão importante isso. A gente vai tirar o sapato. Então a gente vai fazer uma roda. E onde você estiver, você vai tirar o seu sapato. Tá? Aonde você... Uma roda, olha aqui, ó, uma roda. Vem aqui do meu lado, vem. Tira aqui. Tira na roda. Tira na roda. Vem aqui, ó, tira o seu sapato. Tira o sapato e deixa ele no lugar que você tá. Jéssica, eu vou pedir ajuda. Uma música bem punk, bem ligeira. Aí a gente vai... Tirem todas o sapato. Não, nem se preocupa, vocês não vão ficar aí. Qual é o seu sapato? Põe na sua frente o sapato, tá? Deixa o sapato na sua frente. Todas tiraram? Vai ficar apertada essa roda aqui, mas a gente vai conseguir. Gente, que cheiro de comida boa. Não, de comida. Vocês estão sentindo cheiro de comida? Ó, a nossa atividade vai ser assim. A música vai tocar e nós vamos andar. Quando eu falar parou, você vai parar na frente de um par de sapato e você vai ter que calçar ele. Ó, é em círculo. Você vai... Deixa eu explicar, meninas, presta atenção. Você vai calçar ele e com ele você vai andar até que a música pare de novo. Não façam nenhuma pergunta, se virem. Certo? Vamos começar aqui para a direita. Vamos começar para a direita. Soltou a música e vai. Andando, mulheres, andem. Rápido. Anda. Parou. Se acertem, calcem o sapato. Aham. Agora, olha só o que deu aqui, hein? Alguém andou errado. Olha aqui, ó. Sobrou aqui, ó. Vem tu, põe esse daqui.
Aí ficou mais um sem. Não, vai ter que levar os dois, gente. Vai ter que levar os dois. Sobrou mais uma aqui, ó. Vocês estão aprendendo, né? Vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo. É pequeno. É pequeno, né? É difícil, né, gente? Vamos lá, tocou a música, andou. Anda com a bota na mão, anda com a bota, vai. Quero só ver como é bom andar no passo do outro, né? 1, 2, 3 e trocou. Deixa o sapato aí. Agora vai só você andar, tá? Deixa o sapato e vai você. Tá fácil, gente? Aham. Vamos lá. Andou sem sapato. Vamos lá. Andou. Mais rápido. Presta atenção. Andou. Parou. A gente acha sapato do nosso pé, né, gente? Quem queria provar a bota, pronto, já pode provar a bota, né? Trocar de sapato. Esse é bom de andar, ó, parceiro do meu. Esse também é bom. Vamos andar com o sapato da amiga, vai lá. Andou, gostei da sua meia, linda. Vamos. Tá mais difícil de andar, vai lá. Batam palma. Vai, isso, vão. Agora parou, tira o sapato. Agora nós vamos andar até que vocês encontrem o de vocês, tá? Andem normal assim, ó. Quem vai achando vai colocando, vai até achar o teu. Vai, gente, vai procurar o teu pé. Vai procurar o teu pé. É tipo a chamarinha. Vai vendo qual que serve, nela ainda não. Achou o teu, pode calçar. Quem achou vai calçando. Isso, vamos lá. Não é aquele que você quer trocar, tá? Você não vai trocar com ninguém hoje. Se gostou, propõe um negócio. Calça o teu sapato. Vai ter que sentar, né, para calçar, pode sentar. Mulheres, vocês são demais, aceitar tirar esse tanto de bota. Vocês são ótimas, meu Deus. Vocês estão muito boas. Olha, fazer essa atividade num lugar mais frio é difícil. Então você pode sentar. Deu uma esquentada, né? Passou o sono. Uau! Deu uma esquentada, mulherada. O que vocês sentiram? Ah, elas vão beber água agora. Deu sede até. Vê se pode isso. Não era intervalo. Um pouquinho de... vamos incluir no próximo congresso 1 minutinho de atividade física, né? Porque olha só, já saíram tudo esbaforida, né? Alongamento. Gente, como é que vocês se sentiram andando com o sapato que não te serve? Grande também é ruim, né? Como que você se sentiu nessa brincadeira?
preocupada se meu pé ia entrar no sapato da pessoa. Que mais que vocês sentiram? Tu te sentiu bem? Ganhou um sapato confortável, então. Aqui, ó. Ela encontrou sapato confortável no número dela. Tava ótimo, ó. Era ruim. Grandão, era ruim. Perfeito. É que a gente não tinha homem aqui, né? Quando tem homem na dinâmica, o negócio é fantástico. Né? Fantástico. De casais é muito bom fazer isso. Então, o que a gente sente quando a gente tem que usar o sapato de outra pessoa e andar? Desconforto. Primeiro, porque tem chulé que já é nosso. O nosso chulé é nosso, né? É tipo, não vou falar que eles estão gravando. Vai ter que editar. Eu vou falar, aí dá um tempinho para ele poder editar, né? É tipo, pum, cada um aguenta o seu. Aí dá um tempinho, ele corta e depois pode seguir. Então, é desconfortável a gente andar no sapato do outro. O que a gente pode trazer para a nossa história, essa dinâmica? É desconfortável a gente andar na história do outro. Ah, eu prefiro a minha. A gente tem, cada um tem a sua, a gente precisa respeitar e aceitar do outro. Mas eu prefiro andar na minha história. E aí a gente tem duas questões que a gente pode tirar nesse momento. Primeiro, eu tenho que aceitar a minha história. Conhecer e aceitar ela. Aceitar a história do outro também. E o segundo ponto é que eu não posso continuar andando na história dos meus pais. Ou na história daqueles que me oprimiram. Tem um texto em Jeremias, que é um texto que ele é clássico e eu amo demais ele. E ele vai dizer assim, ó, Jeremias, deixa eu só achar aqui para não dar endereço errado. Jeremias 31, 29. Ele vai dizer assim, era um ditado que se tinha em Israel. Eles desculpavam assim o pecado de uma geração na outra, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Sabe quando você come uma coisa marrenta que o dente fica grosso? Era isso. Então, eles queriam desculpar assim, ó. Eu sou assim porque meus pais fizeram isso. Porque quem sacrificava para pagar o pecado da família era o pai, né? E os sacerdotes. Então, eu sou assim porque meus pais fizeram isso. Vocês conseguem entender que muitas vezes nós estamos usando esse ditado? Nós estamos falando, eu sou assim, eu comecei na sexta-feira falando, não vamos olhar para como nós somos criados, vamos olhar para como nós amamos hoje. A gente vai chegar naquela conclusão. Porque agora somos nós que estamos fazendo. E nós muitas vezes estamos vivendo assim, eu estou fazendo isso porque eu fui tratada assim. Eu estou fazendo aquilo porque me faltou naquela área. Isso pode ser uma verdade, e né? É uma verdade. Mas nós temos que assumir responsabilidade com a nossa vida. Então, Jeremias, esse texto, está dizendo assim, ó, não se diz mais este provérbio em Israel, chega. E o texto vai seguir, aquele que pecar deverá morrer pelo seu próprio pecado. A partir de agora, quando eu tenho conhecimento das minhas ações, eu tenho que assumir responsabilidade sobre elas. Quando eu era criança, eu não tinha consciência, eu não sabia responder. Mas agora, adulta, eu tenho que responder. Agora, adulta, eu sou chamada à responsabilidade. Então, eu não vou ficar andando no sapato dos meus pais. Está desconfortável, está ruim.
Ele fez isso, ele falou aquilo. Ah, fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo. Eu vou assumir a minha responsabilidade, o meu caminhar, o meu sapato e a minha escolha. Então, quando eu entro no relacionamento abusivo, eu entro porque eu não botei filtro na minha vida, porque eu podia ter botado e não ter entrado. É minha responsabilidade. Agora é. Agora é. Por isso que a gente tem que ficar atenta. A gente tem que se conhecer para poder ficar atenta. Se eu não conheço, ou se eu tento ignorar essa história, se eu tento não aceitar, deixa para lá, foi mais ou menos assim, não é bem assim, né? Nem sei como foi, eu vou correr o risco de não poder estar atenta. Porque eu não reconheço o que aconteceu. Como é que eu vou me livrar de uma coisa que eu não reconheço? Como é que eu vou evitar cair num buraco se eu não estou vendo o buraco? Para desviar do buraco, eu tenho que ver que ele está ali. Não é assim? Eu tenho que ver. Então, quando nós aceitamos que o nosso sapato é mais confortável, a nossa caminhada ela é melhor, a gente entende que não é que ele não é bom para o outro. É meu. É meu. É meu sapato. Ele tomou a forma do meu pé. E eu vou andar com ele. Os sapatos dos meus pais não me servem mais. Aquela história que eu vivi já não me serve mais. Eu tenho que conhecer, aceitar e poder seguir usando isso para a minha vida. Então eu tenho que assumir responsabilidade. Então esse ditado ficou proibido em Israel. E a partir daquele momento, quem pecasse teria que acertar pelo seu próprio pecado. Então tá, eu te tratei mal, mas é que minha família é um bando de gente assim, tudo bem, me perdoa, eu te tratei mal. E eu preciso reconhecer isso. E quando nós vamos acertar um relacionamento, nós temos que também ir acertando com a responsabilidade das nossas emoções. Ah, porque você me fez isso. Não, pera lá, isso é acusação. Eu estou me sentindo assim, responsabilidade. Quando tal e tal situação aconteceu. Estão vendo a diferença? Então, se eu quero que Deus use a minha vida, então eu fui curada para servir. Então eu tinha um machucado, ele foi curado e agora eu vou usar ele para ajudar outras pessoas. Eu tenho que assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre as minhas ações. Eu preciso me colocar como protagonista da minha história. Eu preciso ser o ator principal da minha vida. Eu não posso deixar que outros vivam a minha vida. Que contem a minha história. Eu preciso contar ela. Eu preciso escolher as cenas que eu vou viver. A mãe gosta muito de falar para filho, você não vai. Todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. A mãe gosta disso, né? Quero te dizer, mãe, você também não é todo mundo para ficar reagindo como todo mundo reage. Você também é uma pessoa única e tem responsabilidade das tuas ações. Não é fácil, mas é importante a gente entender. É muito importante, porque só assim a gente pode aceitar e andar na aceitação, atitude de mudança. Então, mudar é possível, mas para mudar eu preciso conhecer. E às vezes conhecer exige chorar, exige dor, exige ver coisas que eu não queria ter visto. A aceitação exige eu abrir aquela área que eu estou escondendo muito, muito, muito. E poder botar ela à luz e ver se esse gigante não era só uma toalhinha em cima do guarda-roupa. E depois eu vou me tornar pessoa melhor para a sociedade. Nós vamos ser pessoas melhores sim quando aceitamos a nossa história. Nós nos tornamos pessoas melhores quando paramos de cobrar das pessoas que atualmente vivem com a gente a dívida e a conta da nossa história.
A gente cobra de quem está vivendo com a gente hoje a dívida dos relacionamentos passados. A pessoa não fez nada, mas ela está pagando. Então, quando nós fazemos o acerto de contas, o acerto de pagar o nosso passado, nós livramos as pessoas que convivem com a gente agora de ter que pagar essa dívida. E aí a gente se torna mulheres mais felizes. Coração mais alegre, rosto mais bonito, olhos brilhantes que são a janela da alma. A gente se torna pessoas mais sociáveis. E quando nós convivemos num ambiente de pessoas que tiveram esse mesmo ensinamento, não vai ter problema a pessoa te ligar e falar assim, vou ir na tua casa, vai dizer, agora não, estou muito cansada, eu quero tirar um cochilo. Ela vai entender, ela gosta de tirar um cochilo à tarde, não vou lá agora. Não vai ficar magoada, olha só como ela me recebeu, ela disse para não ir na casa dela. Depois reclama que ninguém visita ela. Né? Não, tudo bem, ela vai dormir uma soneca, que legal, a gente marca uma outra hora, tranquilo. Ou é aquela que diz sim para tudo, faz isso, faço, ai querida, que bom, faço. Aí está em casa reclamando da igreja, meu Deus, aquela igreja é um bando de sanguessuga, só ficam me pedindo para fazer as coisas. Olha só eu faço. Será que só tem eu naquela igreja? Aí a família está olhando e pensa, nossa, que igreja ruim, é um lugar que eu não quero ir. Então nós precisamos nos tornar pessoas melhores, para que a gente possa viver melhor, para que a gente venha adoecer menos. Lembra do versículo de ontem de Provérbios? Que diz que um coração feliz, ele é remédio para os ossos. Mas um coração ruim deixa os ossos apodrecerem. E nós não queremos ser zumbi andando pela cidade, tudo torrado, osso podre, olho sem expressão, coração amargo, gente azeda, que não tem um consolo para dar. Nós queremos ter uma boa aparência, termos um coração bom, vivermos em paz com a nossa vida, poder dormir e acordar e saber que todos os nossos dias estão escritos por Deus. Olha que coisa linda. Poder cantar como nós começamos essa palavra hoje, Jesus seja o centro da minha vida. Eu consigo imaginar que Jesus sendo o centro da minha vida, eu não vou me perder no caminho. Não vou me perder, Ele vai me ajudar, Ele vai me conduzir, Ele vai me guiar. Então eu preciso pensar que Deus quer com esse congresso curar as nossas vidas. Mas Ele quer muito mais, Ele quer potencializar mulheres, para que aonde você esteja, uma ação de serviço saudável também esteja. Eu nunca vou chegar aí na tua casa, no teu trabalho, conviver com os teus amigos, é muita gente, muitas localidades, mas você está lá. Você é a pessoa que eles veem, que eles escutam. Você é a pessoa que tem contato com seus filhos diariamente. Você é a pessoa que eles veem sofrer e veem passar pela dificuldade e também ter alegria. Estão entendendo? Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não estamos brigando com as pessoas que nós vivemos. Nós não estamos brigando, não é o pai, não é a mãe, mas é uma situação que a gente se envolve e que acaba trazendo distorção de amor na nossa vida. Se você for conversar com as pessoas, ninguém tinha a intenção de machucar, só estava fazendo o que se sabia fazer. E nós também, né? Quando a gente se mete numa enrascada, respondeu mal a alguém, precisa resolver isso, daquele ruim, aquela angústia, porque eu não tinha intenção. Mas escrevam isso. Nós não gravamos a intenção, nós gravamos a ação. A ação. Eu não tinha a intenção de te ferir com aquela palavra, mas falou, palavra lançada, não tem como voltar. Dá-lhe nos dedos. Ainda queremos ser julgados pela intenção. Mas eu não tive a intenção, mas a ação foi certeira.
A ação feriu, a ação pegou. Mas aí a gente quer ser julgado pela intenção. Não, mas eu queria ter feito a coisa boa. Mas não fez. Mas não fez. Fez e fez ruim. Então, quando a gente entende que somos humanos, e isso é só coisa de gente. Gente faz isso, né? Gente faz isso. Isso é coisa de gente. A gente não vive no meio dos super-heróis, né? Os Vingadores, né? O da Marvel. A gente não vive nesse mundo, nós somos humanos. E temos que dar conta. Temos que dar conta das nossas ações. E quando a gente entende a nossa história e a gente entra em contato com isso, a gente começa a ver, mas eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso ser mais carinhosa. Eu posso dizer não e ser amorosa. Eu não preciso dizer não e dar um soco na boca do estômago e sair correndo, com medo de ser rejeitada. Eu posso ficar firme numa posição. Eu posso. Eu posso servir, eu posso ofertar, eu posso cuidar sem que ninguém tenha que dizer, queremos agradecer a irmã que fez um bolo. Puxa, doei o bolo e ninguém falou de mim lá. Falou só da Thay que fez um bolo. Não, eu fiz um bolo, gente, para comer, que legal, comeram. Babaram, comeram tudo. Era isso, eu queria fazer e dar só isso. Só isso. Então é tão gratificante quando o nosso coração está no só isso, eu só quero servir. Eu só quero poder fazer as coisas que eu gosto. Para que o outro também tenha a oportunidade de fazer o que ele gosta. Se a gente viver num mundo, vocês também não assistiram os Trolls. Já, quem tem filho pequeno assistiu os Trolls. Eles têm um reloginho nos Trolls. E é a hora do quê? Do abraço. Para tudo e vão se abraçar. Já pensou se na nossa sociedade a gente tivesse essa hora? Para todo o trabalho, gente, vamos dar um abraço agora. Como nós seríamos melhores e mais realizados? Então nós precisamos pensar, eu posso, a minha empresa não pode parar tudo para abraçar. Mas eu posso abraçar quem eu encontro pelo caminho. Eu posso olhar nos olhos e perguntar se realmente está tudo bem. Eu posso mandar uma mensagem e dizer para a pessoa, olha, conta comigo, eu estou aqui. Eu posso comprar um presente e mandar entregar. Eu posso botar um bilhete por baixo da porta do meu vizinho de apartamento. Eu posso estender amor porque eu recebi amor. Curadas para servir é simplesmente dar o que você recebeu. Você recebeu amor de Deus. E você pode dar amor de Deus. Você recebeu compaixão de Deus. Você pode dar compaixão. Você recebeu aceitação. Deus te aceitou. Você pode aceitar o próximo. Você recebeu suprimento de Deus. Você pode suprir outras pessoas. Porque as feridas é muito fácil a gente multiplicar. Muito fácil. Nem pensa, vai lá e uma patada. Mas nós temos que ser conscientes de multiplicar a ação daquilo que nós recebemos nesse plano da vida com Deus. Essa vida é uma vida que faz muita diferença na nossa vida. E eu quero ler um livro para vocês agora. Eu não sei se eu vou conseguir por causa do microfone que todas escutem, mas eu vou tentar. É difícil para mim ficar parada, né? É muito difícil. Não, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Vamos tentar, né? Então, é possível mudar. É possível mudar. Nós temos todos os dias a possibilidade de mudar. Aí você pode olhar para cá. Você sente, intui e você sabe. A necessidade de uma mudança se afirma em seu interior. Talvez a dúvida e o medo o detenha. Mas você pode mudar o rumo do seu caminho.
Um caminho é só uma orientação, não é o único e nem fixo, e não é para sempre. Diante de uma encruzilhada, sua escolha pode ser outra. Poucas coisas nesta vida são tão permanentes como o céu e a terra. Todas as outras coisas, incluindo seres humanos, mudam. Seu caminho também. Por isso é bom o desapego. E não se prender ao conhecido, ao seguro, mas deixar que a vida siga, caminhe as mudanças. Preste atenção às indicações do caminho. No movimento constante está a renovação, que se dá na natureza, na mente e no espírito. O caminho vai buscando seu próprio sentido, às vezes com harmonia, outras com tropeços. E justamente quando acontece um tropeço, chegou o momento de escutar a mensagem do caminho. É necessário tomar outro rumo. Por que tanto medo? Sempre foi desconhecido o caminho. O que lhe dá insegurança é ter que abandonar um percurso, ao que você já tenha se acostumado. Mas o hábito faz você perder o prazer da travessia e perder as oportunidades de transitar por outros percursos, onde talvez você encontre aquilo que, mesmo sem saber, está procurando e precisando. Por isso, não tenha medo. Não fuja quando surgir uma mudança. Não fique obstinado em manter uma posição que já não é conveniente. Alguém se identifica? É necessário que você seja flexível e que se adapte às circunstâncias, porque mesmo que no começo custe entender, olha só, as mudanças sempre são para melhoras e evoluir a uma instância superior. Todos nós passamos por isso. Lentas ou vertiginosas, pacíficas ou violentas, desejadas ou não, as mudanças são os promotores do progresso. Os que evitam que você se estanque ou que murche como a flor. Os que fazem com que a abundância e a influência de bens
passem pela sua porta para que você tenha oportunidades. Porque o movimento é a máxima manifestação da vida e da prosperidade. A quietude e a rotina, pelo contrário, significam estancamento e ocaso. Por isso, decida-se por iniciar essa mudança. Renda-se ao movimento e veja com outros olhos o curso da vida. Uau! Ela mesma lhe mostra o momento adequado para agir, sem medo e animar-se a novos caminhos. A mudança é um ato de fé, nasce da luta entre o velho e o novo. Toda mudança responde a forças superiores. Por isso, não há motivo para se arrepender da transformação. Obrigada. Por isso, mudar é possível. Mudar é possível. E esse livro traz verdades tão profundas sobre o movimento da vida e o desapegar ao padrão que nós estamos acostumadas a viver. Para que a gente tenha mudança, algo superior está nos indicando, é hora de mudar, não dá mais para ser assim, chega disso, deixa aquilo. E muitas vezes a gente se apega, impedindo que a mudança aconteça. Esse livro nos convida, vamos olhar com outros olhos. Vamos abrir mão do velho padrão, eu nasci assim, eu cresci assim. Vamos abrir mão da fala, meus pais fizeram isso. Vamos desapegar. Porque mudar é possível. E eu quero perguntar, qual foi a parte desse livro que mais falou no seu coração, que mais te impactou? O que você lembra do que foi dito? Pode falar. As mudanças são para melhor. É um progresso na nossa vida. E tantas vezes a gente está agarrado com o velho hábito. E precisa de mudar. Para alcançar outros lugares. Quem mais? Pode falar, gente. É preciso deixar para trás. É preciso deixar para trás. A gente precisa embarcar na mudança, nas escolhas. Ele diz que a única coisa permanente é o céu e a terra, o resto tudo muda. Tudo muda. É preciso desapegar, deixar para trás, desapegar. Quem mais? Movimento. Movimento, movimento. A vida é feita de movimento. A nossa tendência é estagnar. É sair daqui, guardar o bloquinho, achar legal o congresso e voltar a fazer as mesmas coisas. Mas nós precisamos estar em movimento. Se a gente não estiver em movimento, as coisas não vão mudar.
E você só vai ter saudade do congresso. Ai, que saudade, parecia que tudo lá era possível. É possível. Você não pode perder o movimento da vida. É por isso que o Espírito Santo ele é comparado ao vento. Porque o vento sopra, a gente não vê de onde nem para onde, é movimento. Faz a gente se mover sim. E quando nós mudamos, o mundo ao nosso redor muda. Quando nós trocamos as peças de lugar, isso também acontece. Quando nós quebramos um ciclo, deixamos de ser aquela pessoa chata, as pessoas perto de nós ficam melhores. Alguém mais? Uau, ver com outros olhos. Ver com outros olhos, é os olhos do gato aqui, né? Deixa eu achar. Ver com outros olhos. Ver com outros olhos nos desafia a olhar como o outro olha, a pensar em outras possibilidades, a ver de longe para poder ver no todo. Mas faz parte da mudança, faz parte do desejar mudar, faz parte. Alguém estava falando junto com a Bruna, quem foi? Não fugir das mudanças. Não fugir das mudanças. Muitas vezes a mudança, ela nos deixa inseguros. Mas tá, cadê a segurança? A gente tinha alguma possibilidade do amanhã? Não, não tem. Então é tudo muito incerto. É tudo muito incerto. Talvez eu não ache aqui agora. E eu quero falar... Mais alguém quer compartilhar? Vai. Ah, sim. Que legal, Jéssica. Fico feliz. Uhum. Uhum. Que bom. Uhum. Olha só que lindo, glória a Deus, né? Pode aplaudir, gente, é isso mesmo. Vamos festejar. Mais alguém quer falar?
Uau! Depois ela passa para vocês aí. É isso mesmo. E eu quero encerrar então com essa parte da tartaruga. E aqui diz assim: é necessário que você seja flexível. Quando nós encerramos então esse momento, eu tenho a responsabilidade de alertar vocês que o mundo continua o mesmo. Mas seja flexível. Eu gosto muito de usar o exemplo do elástico. Cada elástico foi feito para ter um potencial de elasticidade. Ele vai e ele volta. Ele é flexível. Os plásticos duros, eles quebram muito fácil. Eles racham e quebram. Os plásticos flexíveis, eles têm maior durabilidade. Assim, o elástico nos proporciona ir e voltar ao mesmo estágio. Mas nós temos que ter um cuidado com o elástico, que é não espichar demais ele aonde não é a capacidade dele. Então, o meu desejo é que vocês saiam daqui hoje com flexibilidade, curadas para servir, no limite da tua vida, no limite da tua história, no limite do que você já foi curado. E não tentar espichar essa vida para além do que esse elástico pode. Ele tem o risco de romper e ele tem o risco de perder a flexibilidade para o qual ele foi feito. Então, um dos grandes desafios nosso da humanidade é mantermos equilíbrio entre corpo, alma e espírito, entre relações. Quando a gente entende qual é o nosso limite, eu posso sim ajudar, mas eu posso ajudar até aqui. Eu preciso de ajuda e eu preciso até aqui. Quando nós vamos entender a nossa vida, conheço a minha história, eu tenho aceitação, e então posso ser usada, eu posso usar com flexibilidade. Às vezes o menos é mais. Às vezes alguns nãos vai te fazer mais produtiva do que estar sempre dizendo sim, fazendo tudo atropelado. Às vezes um doar-se a mais é realmente investir mais tempo, mais dinheiro e mais cuidado em alguma área. Flexibilidade. Com o cuidado para não estourar esse elástico. O esgotamento físico, emocional e psíquico e espiritual é a maior machucadura que nós temos hoje na humanidade. Então nós não precisamos chegar a esgotar para buscar cura. Nós precisamos simplesmente manter uma vida de qualidade, saudável, para não adoecer. E parece ser tão difícil isso. Mas temos possibilidades. Estamos fechando esse congresso com essa possibilidade. É possível mudar. Talvez você chegou aqui sexta-feira sem saber do que ia se tratar, ou com dúvidas até sobre o que iríamos falar. Mas hoje nós fechamos esse congresso com a possibilidade de que ele não acaba aqui. Ele vai para a tua casa, ele vai para o teu trabalho, ele vai com você nos teus dias. Ele segue em todas as tuas ações. Aonde você for, esse congresso está indo junto. Isso não é lindo? É lindo. Por onde você for, essa palavra vai poder tocar pessoas. E você vai poder escolher encher o teu vaso com coisas boas, porque tudo que nós temos, se alimentado, cresce. Então vamos alimentar as coisas boas, para que elas cresçam em nós. Vamos alimentar o nosso cuidado. Vamos alimentar o que Deus diz sobre nós. E aí nós vamos poder fechar a nossa carreira de vida, o dia que Jesus nos chamar, dizendo: eu combati o bom combate. Agora eu guardei e vou encontrar com Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar agradecendo a Deus por esse congresso, a vocês que vieram,
que tiveram aqui dispostas. A contação de um livro é uma coisa que vocês podem usar na escola, no trabalho, em palestra, em grupos. Existem vários livros de autoajuda como esse e nós podemos usar para mostrar, para simbolizar que mudar é possível. Então a gente vai fechar esse congresso dando as mãos, né? Fechando o corredor. Viemos todas aqui. E juntas nós vamos fazer essa oração. E que você leve para sua casa carinho, amor, paz, felicidade, reconhecimento. Que você leve para sua casa. E depois da oração eu quero que vocês sentem, que aí a gente vai verificar uma situação que aconteceu aqui. Pai, muito obrigada por esse congresso. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Temos esse tesouro em vasos de barro, porque é o Senhor que faz. E a Ti eu quero dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, obrigada por usar a minha vida, Deus, por ter me dado oportunidade de cura, de aceitação, e assim eu posso estar aqui hoje. Abençoa cada mulher, cada família aqui representada, cada raio de ação entre amigos. Deus, abençoa, Pai, para que elas possam, Deus, ser usadas para Te servir. Que elas possam, Deus, ser transformadas de tal maneira que façam, Deus, diferença na sociedade onde elas vivem. Senhor, que a falta dessas mulheres cause falta na sociedade, cause impacto, Deus. Que elas possam, Senhor, viver livres e responsáveis pelas suas histórias. Nós agradecemos, Deus, pela equipe que preparou esse congresso, por todos que trabalharam, e pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, Senhor, em paz e segurança. Abençoa cada um, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.